Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre oração sem sujeito, né? Vocês viram que existe vários tipos de sujeitos e também há orações sem sujeitos, tá? Então, sabemos que os elementos essenciais que formam a oração é o sujeito e predicado. No entanto, há orações que são sem sujeito. Vamos observar uma oração aí que tem sujeito e predicado. Ó, os pequenos delitos são impunes no Brasil. Quem que é o sujeito dessa oração? Os pequenos delitos. Então, os pequenos delitos, no caso aí, é o sujeito da oração. E quem que é o predicado? São impunes no Brasil, tá? E eu tenho o verbo aí, que é o verbo são, tá? É uma oração formada com dois elementos, sujeito e predicado. Então, a maioria das orações são assim, né? Formadas por um sujeito e um predicado. E agora observem essa oração seguinte, ó. Há pequenos delitos impunes no Brasil. Eu tenho o verbo haver aí, tá? No sentido de existir. Ele está na terceira pessoa do singular, no entanto, ele não se refere a ninguém. Quem há? Eu há? Tu há? Ele há? Não. Né? Então, esse verbo haver, tá? No sentido de existir, ele não se refere a ninguém, tá? Ele não está indicando a ação de ninguém. Ele não se refere a ninguém. E por não se referir a ninguém, e está no sentido de existir, quando ele está em uma oração, esta oração é uma oração sem sujeito, ou seja, não há um sujeito nessa oração, tá? É uma oração formada apenas por um predicado, tá? A partir do verbo. Então, há pequenos delitos impunes no Brasil, ok? Então, é considerada uma oração que tem apenas o predicado, tá? É uma oração sem sujeito, uma oração com sujeito e predicado. Veja agora, né, a oração com sujeito e predicado. E em seguida, o verbo haver empregado no sentido de existir. Então, eu tenho aí a oração. Maus exemplos são contagiosos na sociedade. Então, quem que é o sujeito? Maus exemplos. E o predicado? São contagiosos na sociedade. Agora, observe, ao colocar o verbo haver com o sentido de existir, a oração se torna uma oração sem sujeito, não tem como encaixar o sujeito aí nesta oração, tá? Por causa desse verbo. Então, há maus exemplos contagiosos na sociedade. Quem há? Não tem como saber, porque esse aí ele está no sentido de existir, que existe, né, maus exemplos contagiosos na sociedade, ou seja, há maus exemplos contagiosos na sociedade. Então, essa oração aí é uma oração sem sujeito, formada apenas por predicado, tá? Então, o verbo haver com o sentido de existir, como no exemplo acima, é um verbo impessoal, tá? Ele é empregado na terceira pessoa do singular. É empregado na terceira pessoa do singular, mas não se refere a nenhuma pessoa, não tem um sujeito, tá? A oração em que o verbo é impessoal, empregado em terceira pessoa do singular, é chamada de oração sem sujeito, tá? Então, oração em que o verbo é impessoal, empregado na terceira pessoa do singular, é chamada de oração sem sujeito, tá? Então, no dia a dia, né, na linguagem mais espontânea, essa linguagem mais utilizada no cotidiano, né, menos monitorada, é mais comum o emprego do verbo ter, tá, no lugar de haver. Então, ao invés de falar há maus exemplos contagiosos na sociedade, fala-se tem maus exemplos contagiosos na sociedade, tá? Mas se for escrever ou falar de acordo com a gramática normativa, o correto é falar há maus exemplos contagiosos na sociedade, ok? No caso, casos de oração sem sujeito e verbos impessoais. Então, veja em alguns casos, né, considerados orações sem sujeito,
pela tradição gramatical do português. Em todos eles, os verbos são empregados na terceira pessoa do singular, pois são considerados verbos impessoais, tá? Uma vez que não há sujeito com o qual se concorda. Então, esses verbos, né, os verbos impessoais, eles não concordam com nenhum sujeito, ok? Então, eu tenho aí o verbo haver sempre que ele tiver com sentido de existir, como já falamos. Então, há grandes artistas neste país, não tem um sujeito a que esse verbo haver, né? Esse verbo a aí se refere. Então, aqui nesse caso, essa oração ela é formada apenas por um predicado e não tem sujeito, tá? Agora, se eu colocar o verbo existir, tá? Na frase, o verbo existir mesmo. Então, ele vai concordar com o sujeito da oração, sim, tá? Então, o verbo ele fica no singular e considera que não há sujeito, tá? No caso do há, de haver. Agora, no existir, não. Ó, existem grandes artistas neste país. Existem o quê? Grandes artistas. Então, grandes artistas existem. Nessa frase, o verbo vai para o plural, tá? E se refere a grandes artistas, que é o sujeito simples dessa oração. Então, o verbo haver com sentido de existir, quando ele está em uma oração, essa oração é uma oração sem sujeito e é uma oração formada por predicado, por apenas predicado, tá? Agora, o verbo existir mesmo, ele não, quando ele está em uma oração, ele vai concordar com o sujeito. Essa oração geralmente tem sujeito. Igual eu tenho aí, existe, igual eu tenho aí, existem grandes artistas neste país. Então, o verbo existir aí está concordando com grandes artistas aí, ok? Com artistas, né? Que é sujeito simples. Agora nós temos outros casos aí, tá? De frases, né? De orações que elas são consideradas oração sem sujeito. Quando que isso vai ocorrer também? Além do verbo haver no sentido de existir, também quando a oração tiver quando ela for composta ou dentro dessa oração tiver os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Como chover, ventar, esfriar, nevar. Então, não tem um sujeito que faça essas ações que são fenômenos da natureza. Não tem como eu falar eu chovo, tu choves, ele chove, né? Ou eu vento, tu ventas, ele venta. Ou eu esfrio, não, tá? Então, nesse sentido aí, nevar, esfriar, chover, ventar, são verbos que indicam fenômenos da natureza. E quando eles estão em uma oração, essa oração é considerada uma oração sem sujeito, tá? E é uma oração formada apenas por um predicado, tá? Igual no exemplo aí. Choveu muito no Nordeste neste ano. Ventava na noite do acidente, tá? Outro caso também que a oração é considerada oração sem sujeito é quando o verbo ser e estar ele indicar tempo, tá? Ou então fenômeno meteorológico. Então, é cedo para você sair. Então, o verbo aí ele está indicando tempo. Ou era tarde demais, né? O verbo ser, né? Ele está indicando tempo no caso. Era tarde demais para consertar o ferro, tá? Também está indicando tempo aí, tá? Está um calor insuportável, aí já está no sentido indicando fenômeno meteorológico, tá? Então, o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, ou eu era, né? No caso, com as conjugações que nós temos aí nessas frases, tá? O verbo estar, ele, está, eu estou. Nesse caso aí, quando eles indicam o fenômeno da natureza, né? O tempo, o fenômeno da natureza, eles não vão acompanhar os pronomes, tá? Eles não vão indicar, eles não vão concordar com nenhum sujeito. Eles não vão indicar nenhum sujeito aí, tá? Então, é cedo
cedo. Quem é cedo? Não tem como dizer que alguém seja cedo, tá? Era tarde. Tem como dizer que alguém era tarde? Pedro era tarde? Não, né? Ou está um calor, ele está um calor? Também não tem como, né? Então, não tem como eu encontrar uma pessoa aí para o verbo ser e estar, quando o verbo ser e estar ele estiver indicando tempo ou fenômeno meteorológico, tá? Também agora o verbo fazer e haver, quando ele indicar tempo transcorrido, né? Tempo que já passou. Então, por exemplo, faz 3 horas que estou no final da fila. Tem como ele faz, eu faz, né? Ele faz 3 horas? Não, não tem como. Então, ou há meses que eu não o vejo. Então, o verbo fazer e haver, quando ele indicar tempo decorrido, tempo que já passou, não tem como também indicar um sujeito para esses verbos. Então, a oração se torna uma oração sem sujeito e é uma oração formada apenas por predicado, ok? Então, é isso, tá? O conteúdo é sobre oração sem sujeito, é um conteúdo curto. E eu estarei colocando aí na agendinha de vocês, que eu sempre coloco antes das videoaulas, estarei colocando as páginas das atividades. Fiquem com Deus e até a próxima aula.